CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de alimentos. Eu converso com Elga Franco, diretora sênior de assuntos corporativos e governamentais da Mondelez. A multinacional é dona de marcas como Lacta, Sonho de Valsa, Oreo, Diamante Negro e outros produtos nas categorias de biscoitos, balas, chocolates, bebidas em pó, sobremesas e queijos. Está no Brasil há 10 anos e o país é o quarto maior mercado da companhia. Elga, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade, com perdão do trocadilho, que gostoso. Que bom, é realmente bem gostoso trabalhar na Mondelez, prazer é todo meu. Elga, vocês são uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo e líder no segmento aqui no Brasil. Essa é uma responsabilidade tanto, considerando que a cadeia produtiva do cacau ainda é marcada pela derrubada de florestas nativas e pela exploração de trabalho infantil mundo afora. Como é a atuação da Mondelez no combate a esse tipo de problema? Começar falando sobre esse assunto muito relevante, Rosana, e realmente não há espaço, nem tolerância para a questão de condições de trabalho que não sejam adequadas na cadeia de do cacau. Por isso que na Mondelez a gente trabalha em parceria com os nossos fornecedores, na prevenção, no monitoramento, obviamente na remediação, mas esse precisa ser um trabalho coletivo. Por isso, a Mondelez é uma das empresas que, além de ter um programa chamado Cocoa Life, que trabalha com o produtor para aumento da produtividade, da qualidade, melhoria do gerenciamento da propriedade, para que ele tenha mais condições prósperas para produzir o cacau, a Mondelez também é uma das empresas fundadoras do Cocoa Action, que é uma iniciativa multissetorial aqui no Brasil. Então, a gente tem empresas, terceiro setor, governo, organismos internacionais reunidos para trabalhar pela produtividade, pela melhoria das condições de trabalho desses produtores. E isso tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Esse produtor precisa pensar verde e ensinar o produtor, então ajudar o produtor a pensar verde é parte do Cocoa Life, mas é também parte do Cocoa Action. A gente acredita que a prosperidade e o desenvolvimento para o produtor passa pela sustentabilidade, pelo entendimento do que isso representa em termos de valor agregado para a sua matéria-prima, em economia nos sistemas de produção. Então, acho que esse é uma gama de atuação que a Mondelez e que empresas do setor têm conjuntamente para enfrentar essa questão. Interessante, né, Elga, porque a indústria tem o dever de fornecer chocolate de excelente qualidade para o consumidor, mas um chocolate oriundo também de um processo produtivo justo e ambientalmente correto. Então, esses dois programas, Cocoa Life e Cocoa Action, traduzem exatamente esse compromisso da companhia numa cadeia produtiva mais eficiente, mais justa, em alinhamento à agenda ESG. A gente tem notado, Elga, que o setor de alimentos está passando por uma verdadeira revolução global no que diz respeito à saudabilidade, né? Reformulando os produtos para diminuir aquelas substâncias que são deliciosas, mas que são nocivas à saúde. Por exemplo, sódio, açúcar e gordura trans em excesso. Como é que tem sido essa jornada aí na Mondelez? Isso. Nós temos metas para o que a gente chama aqui para a evolução do perfil nutricional dos produtos. A gente já tem produtos ou com açúcar bastante reduzido ou sem açúcar, como é o exemplo de Tang e de Trident. Mas como você bem colocou, é uma tarefa e é uma ação proativa da indústria de equilibrar a indulgência, de equilibrar o snack, o que faz bem, né, nesse sentido de trazer essa gostosura, essa delícia para a vida da gente, mas ao mesmo tempo preservando a questão da saudabilidade. Então, eu acho que esse equilíbrio, essa possibilidade da presença, da indulgência, da doçura, ao mesmo tempo em que a gente tem uma vida equilibrada e saudável, a gente acredita que é possível. Nós somos uma empresa de snack que temos esse compromisso global em continuarmos evoluindo o nosso portfólio, tanto no Brasil, mas no mundo todo. Bem, é uma responsabilidade grande, ainda considerando que um país como o nosso tem altos índices de obesidade.
E muito advém exatamente desse consumo exagerado dos tais snacks, né? Das chamadas porcarias. Vocês têm campanhas de conscientização da população para o uso moderado dessas substâncias? Bem, a gente acredita que os snacks, eles podem fazer parte de uma dieta balanceada, Rosana. E por isso é importante a gente falar sobre as porções. As porções têm uma finalidade dentro da construção de uma dieta equilibrada. Então, a gente ajuda o consumidor, a gente tem, nas embalagens dos nossos produtos, a gente sinaliza porções, nessa comunicação que é muito direta com o consumidor. Então, a partir do momento que ele recebe ali, que ele compra, ele vê na embalagem a porção recomendada para o consumo. Mas, de novo, queria só ressaltar que os snacks têm esse momento, né? Eles têm esse Isso. espaço dentro dessa dieta equilibrada, trazendo essa doçura, trazendo esse momento de descontração, de conexão. Afinal de contas, o chocolate tem esse papel na vida da gente, né? De nos aproximar das outras pessoas. Eu brinquei com você, utilizando o termo porcaria, e o o meu colega de trabalho sorriu aqui, o Dani, mas não no sentido pejorativo, gente, no sentido de dizer o seguinte: se for consumido de forma exagerada, pode trazer danos à saúde. Que bom que vocês trazem esse alerta nas embalagens, né? É dever mesmo da Sim, indústria. Agora, Elga, tudo isso pressupõe inovação, né? Como é que é o sim. relacionamento de vocês com startups, estabelecendo parcerias com essas empresas que já nascem focada em encontrar soluções? Tem, a Mondelez, tem uma aproximação grande das startups. A gente acredita que as startups, complementam a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, e a gente quer as startups cada vez mais próximas da Mondelez. Por isso a gente tem um programa de inovação aberta, o Desembala, já com um investimento de 2 milhões no último ano, e além do Desembala, a gente realmente acredita não só no investimento na inovação aberta, mas também no investimento com pesquisa e inovação. Então, Rosana, só para comentar contigo, o Cocoa Life é um programa que investe em pesquisa e inovação sobre cacau aqui no Brasil. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Universidade de Santa Cruz, na Bahia, no sul da Bahia, em que a gente não só investe para que novas tecnologias sejam pesquisadas, mas também que elas sejam aplicadas junto aos os produtores de Cocoa Life. Então, também uma parte de extensão rural. A gente acredita que a ciência, a tecnologia e a inovação são realmente os grandes catalisadores das mudanças. Você menciona que o programa Desembala, esse programa de inovação aberta, só no ano passado investiu 2 milhões de reais. Mas vocês têm um portfólio aí de parcerias muito mais amplo, tendo inclusive investido 400 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento no ano de 2020 em outros projetos também, né, Elga? É isso. Então, como eu comentei, com universidades, especialmente a Universidade ali do sul da Bahia, e em programas de inovação e, obviamente, desenvolvimento dos nossos parceiros também. Como você bem colocou, essa conexão entre início da cadeia, então, produtor, fornecedores, fornecedores diretos e indiretos. Então, esse trabalho que a gente faz com a cadeia completa é muito importante. A gente também investe para desenvolver e para cada vez mais trazer parceiros capacitados e parceiros que pensem em sustentabilidade para dentro do nosso pool. Quando a gente fala em inovação, tem um termo que é muito utilizado no ambiente corporativo, que é o de solucionar as dores do setor, né? Aqueles problemas específicos. No caso de vocês, esse tipo de inovação, de parceria com startups, se destina a endereçar questões nas áreas de logística, produção e venda para o consumidor final. Que tipo de problema hoje realmente rouba a atenção de vocês quando a gente fala dessas parcerias com startups? Eu acho que um exemplo é a otimização da cadeia de transporte. Então, como a gente pode transportar os nossos produtos para todos os lugares, todas as cidades desse país, afinal de contas, a gente tem uma penetração gigantesca aqui no Brasil, né? Em todos os municípios tem alguém consumindo um snack nosso. Então, como a gente pode fazer essa logística de uma forma ótima, de uma forma que pense sustentável, e que obviamente faça chegar mais rápido, com maior qualidade, e com mais sustentabilidade. Essa questão da conservação do chocolate, por exemplo, é muito importante no nosso país de temperaturas altíssimas, né, Elga? Você vai transportar É, Brasil afora um chocolate com temperaturas acima de 30 graus é um desafio e tanto.
É, qualidade para a Mondeliz é inegociável, Rosana. Então, a gente não só trabalha da porta para dentro para fazer o melhor produto, mas também da porta para fora, com a nossa cadeia logística e, obviamente, com os nossos parceiros no varejo, para que o produto chegue na prateleira, sempre entregando a qualidade Mondeliz. Olha, a gente tem notado mundialmente um esforço no sentido de estabelecimento dos planos de descarbonização. As empresas querendo realmente neutralizar sua pegada de carbono. A meta de vocês é ser carbono neutro até 2050. Em que projetos vocês investem? Como é que vocês estão direcionando essa questão? A gente já tem uma. Os planos são planos feitos no mundo inteiro, coordenados, porque nós vamos entregar carbono neutro em 2050. Aqui no Brasil, eu acho que eu destaco todo o trabalho que a gente tem feito dentro das nossas operações. Então, do ano passado, por exemplo, para esse ano, a gente tem uma redução de 18% em relação à emissão de carbono. E uma das coisas que mais me impressionou, Rosana, quando eu cheguei aqui na Mondeliz, é como o pensamento de sustentabilidade, ele está embebido na organização, né? Então, quando a gente pensa na planta, as pessoas sugerem otimizações, sugerem projetos que tragam não só ganhos econômicos, mas também ganhos de sustentabilidade e são reconhecidos por isso, né? Então, as plantas têm premiações, têm reconhecimentos. Então, quem está ali na linha de frente, quem está trabalhando na operação, pensa também em sustentabilidade. E isso nos levou a conseguir essa redução de 18% do ano passado, né, de 21 para 22. E as metas continuam ano a ano. A ideia é que a gente, de novo, traga mais tecnologia, encontre soluções para que a gente possa acelerar ainda mais essa jornada. Mas eu acho que o grande foco hoje é dentro das nossas operações e na parte logística. Na parte logística, imagino que vocês estejam realmente focados na questão dos veículos sustentáveis, né? Movidos à energia Isso. renovável. É isso, a gente tem sim um projeto de caminhões elétricos que já está acontecendo, mas é isso, frota de caminhão elétrico para distribuição e para operação aí da nossa logística. Interessante que além de energia solar, energia eólica, que é muito aventada aqui no Brasil, eu vi pela informação de vocês aí no plano de vocês, que vocês investem muito em biomassa. Que a gente tem abundância no nosso país e é realmente algo que precisa ser visto com mais carinho, né? Mais cuidado, aproveitando todo esse nosso potencial. E com relação à pegada hídrica em Elga, porque é uma indústria que consome bastante água, né? Eu acho que nós também tivemos redução do ano passado para esse ano, double digit, aí, dois dígitos em relação à questão da redução do consumo de água nas nossas duas operações, e também com essa atuação muito forte com o time de operações que olha todas as possíveis otimizações e trabalha nos projetos para que a gente não deixe absolutamente nada passar. Mas a gente também conseguiu atingir uma redução duplo dígito do ano de 2021 para 2022. Vamos falar agora um pouco, Elga, da questão das embalagens, né? E quando a Sim. gente analisa o pilar ambiental da agenda ESG, é o calcanhar de Aquiles de muitos segmentos da economia. Como é que vocês lidam com a questão das embalagens recicláveis? Ótimo. A gente tem um trabalho mundial que a gente chama de Light and Right, né? Então, a embalagem ela tem uma função dentro da indústria de alimentos, de preservação, de conservação, de durabilidade. Então, o nosso entendimento é que a gente deve trabalhar para que essas embalagens elas tenham a quantidade necessária com os elementos necessários para que a gente garanta qualidade, durabilidade e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade. A gente tem a meta de até 2025 ter 100% das nossas embalagens com condições de serem recicladas, né? Então, com um grau de reciclabilidade. E esse é mais uma jornada que a gente vem percorrendo, trazendo tecnologia, trazendo inovação, para que a gente possa chegar em 2025 com essa meta de 100% de embalagens com condições de serem recicladas. Bem, mérito de vocês, parabéns pela iniciativa. Só que esse é um problema muito mais complexo, que não depende só da indústria, né? Passa também pelo Não. esforço do consumidor. Vocês investem, por exemplo, em embalagens biodegradáveis para que ela demore menos tempo ao se decompor na natureza?
A gente acredita que dentro dessa tríade, né, então menos embalagens, embalagens com diferentes tipos de produtos que tenham mais condição de ser reciclados, existe um terceiro elemento que é super importante, Rosana, que é a gente contribuir para que a cadeia toda se desenvolva para efetivamente reciclar estas embalagens. Então, a gente atua com cooperativas aqui no Brasil, investindo em cooperativas para que elas possam ter melhores condições gerenciais, melhorar a capacidade de reciclagem desses materiais, mais tecnologia, mais pessoas capacitadas trabalhando dentro dessas cooperativas, porque só com esse sistema cada vez mais desenvolvido, a gente vai ter as embalagens preparadas para serem recicladas, mas sendo recicladas de fato. E como você bem colocou, é um trabalho coletivo que envolve governos, empresas, organizações não governamentais, todos precisam estar unidos aí para investir, para potencializar a reciclagem no nosso país. É da responsabilidade da indústria exatamente o monitoramento e a capacitação da cadeia indireta, né, Elga? Não basta apenas produzir um produto de qualidade, mas garantir a destinação correta daquela embalagem para evitar danos ao meio ambiente. Sim, hoje a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela prevê essa responsabilidade compartilhada entre setor privado, governo, e obviamente setores não governamentais. E por parte da indústria, é como você bem colocou, a gente tem esse papel de investir para que esse setor se desenvolva, se capacite, e possa reciclar um número maior de embalagens com mais tecnologia. Inclusive, eu tenho informação aqui que vocês incentivam a economia circular de 30% das embalagens pós-consumo que são colocadas no mercado. Esse índice representa 8 pontos percentuais acima daquele que foi estipulado no acordo setorial de embalagens, né? Ou seja, vocês estão trabalhando aí É isso acima do mesmo, que está é isso determinado na mesmo. lei. É isso mesmo. Muito E bom. continuaremos investindo. Bem, eu sei que é difícil a gente desperdiçar umas delícias dessas aí que vocês produzem, mas infelizmente o índice de desperdício no Brasil e do mundo é ainda alto. Como é que vocês fazem para inibir esse tipo de comportamento? De novo, acho que o primeiro papel é dar a porta para dentro. Então, reduzindo ao máximo o desperdício dentro das operações. Então, acho que essa é a primeira responsabilidade que a gente tem. A segunda é, obviamente, a questão das porções, e trabalhando setorialmente, para que a gente possa trabalhar com governos, trabalhar com organismos não governamentais também, acerca da discussão sobre doações aqui no Brasil. Então, a Mondelez é uma grande doadora de alimentos. Só no ano passado, nós doamos, eu tenho aqui os números, 372 toneladas de alimentos em 2022, mas trabalhar com o setor, com a indústria, para que a gente possa enfrentar essa questão do desperdício de alimentos, falando sobre a questão da data de validade, todo o sistema de doação de alimentos aqui no Brasil. Então, eu acho que existem algumas pautas que vão além da Mondelez e que precisam ser endereçadas e trabalhadas de uma forma holística, mas começa da porta para dentro, então reduzindo o desperdício dentro das nossas operações, doando aquele produto que não foi colocado ali na gôndola para ser vendido, mas ao mesmo tempo não deixando de endereçar uma questão mais ampla, que é a questão do desperdício de alimentos e a questão do sistema de doações que a gente tem aqui no nosso país. Muito legal você ter citado, Ego, a questão do data de validade de determinado produto. Existe uma discussão em curso no Brasil para adotar um conceito muito comum nos Estados Unidos que se chama best before. Você não Isso precisa mesmo. necessariamente jogar fora um alimento que passou do prazo de validade. Por quê? Ele pode perder alguns atributos, como crocância e frescor, mas ele ainda está bom para o consumo. Então, essa mudança de mindset, né, de mentalidade, poderia ajudar muito na questão do desperdício. E é importante que a indústria busque, por meio da lei, instituir uma nova condição de reaproveitamento dos alimentos aqui no nosso país. Não é isso? Isso mesmo, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos já vem discutindo esse tema com o governo, e como você bem colocou, a gente precisa fazer as discussões técnicas, as discussões com os consumidores, então todos sentados à mesa para que a gente possa chegar a um bom consenso. Bem, eu estou falando aqui com uma alta executiva de uma grande multinacional.
Me parece, em princípio, que vocês têm uma boa representatividade feminina nos cargos de alta liderança, tô certo? Você está certíssima. Eu fico sempre muito orgulhosa de falar sobre isso. Mas a gente tem 51,5% de mulheres na liderança da Mondelez, e outros, né, para outros grupos, a gente também tem números representativos, né? A gente tem 48,7% de pessoas de pretos e pardos na nossa companhia, e a nossa meta é atingir 35% ainda em 2023. Na liderança, a gente tem 22% de líderes pretos e pardos, e a nossa meta é 37% até 2030. A gente tem 6,1% de pessoas com deficiência na Mondeliz, e essa continua sendo uma jornada muito importante para nós na companhia. O destaque, a relevância que a tratativa do tema diversidade e inclusão acontece na companhia, não acontece somente nos grupos de inclusão, nos grupos de afinidade, eles são muito relevantes, são construtores dessa política junto conosco, mas isso é uma meta, é um desejo e é um compromisso da alta liderança da companhia também. Como você sabe, o Liel, hoje ele lidera o Mover, que é um grupo super relevante aqui no Brasil, que tem esse compromisso pela equidade racial. Bem, a Elga, a gente está se referindo ao Liel Miranda, que é o presidente do Conselho do Mover, esse movimento pela equidade racial, e é CEO da Mondeliz. É que vocês estão tão Sim, íntimos aí trabalhando, né, Elga? a gente já citei aqui sem detalhar, Só né? para esclarecer aqui para o nosso ouvinte. Agora, é interessante também que eu estava lendo no portfólio, no plano de vocês, que vocês têm um programa de trainee focado 100% em diversidade, ou seja, bem ali na hora da contratação, né, na forma como vocês recrutam os talentos para a empresa, vocês já estabelecem esses conceitos voltados à diversidade e inclusão. É isso, não somente na retenção, eu acho que, de novo, três pilares fundamentais, não só na atração desses talentos, mas na retenção e na promoção e no desenvolvimento, porque eu acho que é tão fundamental quanto atrair o talento, desenvolver e reter para que essa pessoa continue crescendo na organização. Hoje, por exemplo, eu mencionava num comentário a dificuldade que muitas mulheres têm em empresas de tecnologia. Muitas delas são contratadas, mas não ascendem na empresa exatamente por falta de capacitação, de mentoria, né, de programas com este fim. Vocês têm aí programas direcionados para as mulheres, para que elas possam realmente se desenvolver, ter um plano de carreira dentro da companhia? Sim, a gente tem programas de mentoria para que essas mulheres possam se desenvolver. E como a gente comentou um pouco antes, né, Rosana, não só atrair o talento, mas ter um compromisso de liderança. Então, a gente tem esse compromisso não só de trazer o talento, mas do talento ascender a liderança da companhia. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntas para que a gente garanta essa prosperidade e esse desenvolvimento do talento que chega no Mondeliz. Com relação à comunidade LGBTQIA+, né, existem ações afirmativas, grupos de afinidade, iniciativas para incluir essa turma e, como a gente está Sim. conversando aqui, não apenas contratar, mas fazer com que eles se desenvolvam e cheguem ao topo? Sim, hoje a gente tem 2,3% de colegas trans na nossa companhia. Nossa meta é aumentar mais 1% até 2025. Mas, de novo, com todo esse trabalho que também parte do grupo de afinidade para entender as necessidades específicas desse grupo. A Mondeliz é uma das empresas, por exemplo, que atua na questão da hormonoterapia para o colega que assim desejar. Então, eu acho que vem muito de um mecanismo de escuta também, para que a gente possa tomar as melhores decisões, as decisões que melhor atendam cada um dos grupos. E esse processo de diversidade e inclusão, Elga, ele começa retirando ali das entrevistas, né, do processo de recrutamento, determinados filtros que são preconceituosos, né, os chamados vieses inconscientes. A exigência, por exemplo, de instituição de ensino, fluência em inglês, indicação de gênero para determinado cargo. Muita gente diz que isso é uma forma de baixar régua para incluir pessoas que não são qualificadas. No caso de vocês, e me parece que é o acertado, é de dar a igualdade de oportunidades às pessoas que não tiveram uma formação clássica, mas têm muito a oferecer para uma empresa.
Exatamente. O contexto de contratação, ele tem uma gama de fatores, né? São tantas variáveis que fazem com que a gente possa escolher alguém para trabalhar conosco, que ficarmos apenas encaixados num padrão X ou Y pode, como você bem colocou, não nos levar a injustiças que não são mais aceitáveis no dia de hoje. Então, como você bem colocou, essa forma ampla de entender talentos é parte também do processo de inclusão. Muito bem. Elga, muita gente que está nos ouvindo, né, muitos empresários ou de instituições financeiras não sabem como começar com uma agenda diversa e inclusiva na sua empresa. O fato de vocês serem signatários de importantes movimentos, né, instituições como o Pacto Global da ONU, eu estou vendo aqui, por exemplo, que vocês são signatários da Rede Empresarial de Inclusão Social. Se filiar a esse tipo de instituição é um bom caminho? Sem dúvida, é um ótimo caminho. Eu acho que aprender com quem já tem programas em curso, com quem já implementou, com quem já sentiu os desafios, as oportunidades, esses são espaços espaços de troca, mas principalmente espaços de aprendizagem. Então, você tem toda a razão, está, além dos compromissos que a gente assume, estar unido, estar reunido e aprender coletivamente, eu acho que é um dos ganhos. E o outro é potencializar impacto. Que quando estamos todos juntos, quando estamos todos com o mesmo objetivo, com né, a mesma perspectiva de entrega, a gente consegue fazer muito mais. Então, além de, o que eu falo, fazer certo está no nosso propósito, mas fazer certo, fazer mais, a gente consegue quando está reunido, quando a gente está agindo coletivamente. Bem, a gente está falando aqui de excelência de produto, de processos produtivos. O consumidor brasileiro já reconhece os atributos sustentáveis de um chocolate, por exemplo? Sim, hoje a gente sabe que o consumidor brasileiro tem essa preocupação, que o consumidor brasileiro quer saber como foi produzido, de onde vem, qual a origem, como foi a originação, né, qual é a originação daquela matéria-prima. Então, para isso, a gente vem trabalhando aí firme e forte nessas duas áreas. Então, primeiro, onde a gente efetivamente tem um impacto importante, que é na questão da originação sustentável nas matérias-primas, e onde a gente pode ser um grande catalisador de mudanças, que é na questão climática e, como você bem colocou, na questão das embalagens também. Elga, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi uma entrevista doce para mim e para você. Muito obrigada. Olha, eu te convido para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu conversei com a Elga Franco, diretora sênior de assuntos corporativos e governamentais da Mondeliz. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.